pelas ruas e pelas praças buscarei aquele a quem ama minha alma. Busquei-o e não o achei. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Eu perguntei-lhes: vistes aquele a quem ama minha alma? Apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Detive-o até que o conduzi em casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor até que queira. Amém. Vamos até aqui. Pai, mais uma vez nós te pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Ó Deus, usa-me conforme o teu querer, segundo o teu Espírito, que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vimos com a irmã Teresa aqui, na escola bíblica, que o livro de Cantares é um livro que ele tradicionalmente tem como autoria o rei Salomão. Inclusive no próprio livro é citado, nós vamos ver aqui o nome do rei Salomão, é citado o rei Salomão. E então deu-se por autoria a Salomão. Salomão, nós vimos também, quando estudamos reis, e quando falamos de Salomão, a irmã Teresa também trouxe isso na escola bíblica, que ele teve aí muitas mulheres, né, porque eu não me lembro a quantidade, e muitas concubinas. Então eram esposas e concubinas. E aí eu fiquei pensando, mas como que um camarada que escreve um livro assim, né, que parece que ele só teve uma única esposa, né, enfim, para quem que ele escreveu de fato este livro? Se é que ele escreveu para alguém, ou para uma das suas esposas? Interessante, né? Porque eram 700, né, mulheres, cerca de 700 mulheres e 300 concubinas, não é verdade? E aí? E aí, mais ainda, como então, ou por que eu falei de mãe? E este é o livro da semana. A gente leu esse livro durante a semana. Na semana que vem nós estaremos lendo Isaías. E aí eu quis justamente trazer uma mensagem em Cantares. Como é que esse negócio? Será que o livro fala de mãe? A Teresa também coloca no boletim ali que são vários personagens do livro, né? O esposo, a esposa, as filhas de Jerusalém, ou as amigas da esposa, os amigos do esposo, do amado. Salomão aparece, Sulamita aparece, uma determinada mulher chamada Sulamita, e aparece a figura da mãe. E por incrível que pareça, mais do que a esposa, são 7 vezes que aparece a palavra mãe, enquanto que esposa aparece 6 vezes. Então é um livro que fala de mãe. E aí, por mais incrível que possa parecer, qual é a contribuição desse livro então para a gente? O que ele fala de mãe e o que ele então traz para a gente como exemplos desta mãe. Nós sabemos que Salomão, ele foi filho de Betseba, ou Batseba, que foi mulher de Davi. E foi aquele episódio em que Davi ele toma praticamente a esta mulher, toma Batseba por mulher, porque ele vai cometer um assassinato, enfim, por tabela, enviando o esposo de Betseba, que era um dos seus soldados, à frente do combate, porque Batseba tinha ficado grávida. Enfim, mas o fato é que o primeiro filho de Batseba havia falecido, e aí então o segundo filho dela veio a ser Salomão. E Davi promete que Salomão seria o herdeiro do
nós vemos então ali Salomão muito ligado a esta mãe. Essa mãe é muito presente, nós vamos ver, na vida de Salomão. Então, daí a gente já pode imaginar que a figura da mãe no livro tem um peso. E aí, eu queria falar hoje justamente ser mãe através de cantares. Através de cantares de Salomão. Se o livro já era polêmico, como nós vimos anteriormente, mais ainda ser mãe, então, através de cantares. Em primeiro lugar, nós vamos ver que a mãe em cantares, ela é mãe de filhos. E aí diz o verso 6 do capítulo 1, não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha que me pertence não guardei. Então, nós vemos aqui que esta mãe, que era mãe desta esposa, ou desta amada, tinha outros filhos. Era uma mãe de filhos. Ou seja, eram irmãos dessa esposa. Nós sabemos se com... enfim. O fato é que a mãe, e mãe que é mãe, ela não é muitas vezes só mãe dos seus próprios filhos. Ela é mãe de filhos. Quando a gente vai para o Novo Testamento, e a gente também tem feito aqui uma dobradinha do Antigo Testamento como a Bíblia de Jesus, e é a Bíblia de Jesus, né? Quando a gente vê que Jesus, quando Jesus estava num determinado local, e ali ensinando, enfim, quando chegaram sua mãe e seus irmãos ali perguntando por ele, e alguém da casa, do local, disse para Jesus: olha, os seus irmãos e sua mãe estão lá fora, estão te chamando, estão te procurando. E Jesus vai dizer o quê? Que a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Isso é muito interessante porque Jesus ele estende a compreensão da figura de mãe, ou desta mãe, então, que transcende aquela que é somente mãe dos seus filhos de sangue, que nasceram através do seu ventre. Então, há mães que nunca tiveram filhos, mas que foram mães. Nunca tiveram filhos que saíram do seu ventre, mas que foram mães. Há mães, hoje, e aí a gente trazendo para hoje, inclusive, há avós que são mães, porque as próprias mães deixaram os seus filhos com as avós, não é verdade? E assim se estende a tias ou a irmãs que acabaram se tornando mães dos seus próprios irmãos. E quantas configurações de mães que nós temos aí, que por adoção tornaram-se mães. Ou seja, a mãe é a mãe que tem um coração de mãe. Não necessariamente que teve um filho. Isso quer dizer que aquela que teve filho, necessariamente não significa que ela é uma mãe, porque para ser mãe é preciso adotar o seu próprio filho, mesmo que ele tenha saído do seu ventre. Então, quando ela traz aqui que os filhos da minha mãe se indignaram contra mim, há uma mãe desta esposa que tem outros filhos, nos quais ela se preocupa com eles, nos quais
ela tem um cuidado para com eles. Então, a mãe é aquela que é mãe de filhos. Pensando assim, então, mãe não é somente para com seus filhos muitas vezes, mãe é para a vida toda, e mãe, ela é aquela que abraça outros filhos. E aí, trazendo para a igreja, e aí Jesus vai dizer que nós temos então muitas mães, muitos irmãos. A família cristã é constituída justamente de muitos pais, muitas mães e muitos irmãos. É uma família. Quantas pessoas foram abraçados, cuidados por mães que não eram suas mães genitoras. Não somente na igreja, mas na vida. Não é verdade? Então, a mãe, ser mãe para Cantares é uma mãe que é mãe de filhos. Em segundo lugar, ela é acolhedora. A mãe de Cantares é uma mãe acolhedora. Diz o verso 4 do capítulo 3: apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Detive-o até que o introduzi em casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Então nós vemos aqui, que interessante, que essa mãe desta esposa não é aquela sogra, no sentido que nós conhecemos hoje, no sentido pejorativo, mas é alguém que acolhe, e que acolhe o noivo e permite que ele com a sua noiva vão então estar nas suas núpcias, digamos assim, nos seus próprios aposentos, na sua própria recâmara, na sua própria casa, no seu próprio quarto, na sua própria cama. Então é aquela que acolhe. E a gente vê aqui, interessante também, é que no livro de Cantares não aparece a palavra pai de forma nenhuma, em nenhum momento, mas é a figura da mãe que aparece, e é a mãe que acolhe. A figura materna e a figura feminina é muito forte no livro de Cantares. Ela acolhe, e a filha, aqui, então a amada, que traz o seu esposo, não há problema nenhum, porque ela tem a segurança da mãe, e dessa mãe que é acolhedora. Então ela não tem preocupação nenhuma, ela está segura em trazer o seu amado para a sua casa. Eu detive-o até que eu introduzi em casa de minha mãe. Interessante é que quando a gente namora, né, principalmente os homens, né, assim, tem que conhecer a família, né, da noiva, tem que conhecer a família da sua esposa, não é verdade? Noiva, namorada, não é assim? E aí a gente quer ter a aprovação, mas trazendo para os nossos dias, né? É interessante que muitas vezes a aprovação maior vem de quem? Vem da mãe, né? Então o genro aí tem que ganhar a mãe. Se ganhou a mãe, o pai fica mais fácil, não é verdade? E é a mãe justamente quem vai introduzir esse esposo, né? Esse amado da noiva, por ser acolhedora. A mãe de Cantares é uma mãe acolhedora. Vocês, mamães, aí, com seus filhos, que estão pequenos ainda, né? Mas vão crescer. Lembrem-se disso. Quando chegar aquele momento de conhecer a namorada, ou o namorado, né?
seus filhotes, né, que já não vão ser mais filhotes, né, que vão ser homens e mulheres. Então, que você seja essa mãe acolhedora. Amém? Em terceiro lugar, nós vamos ver que ser mãe em Cantares é ser uma mãe participativa. Saí, ó filhas de Sião, e contemplai o rei Salomão com a coroa com que o coroou sua mãe no dia do seu desposório e no dia do júbilo do seu coração. Está falando aqui do dia em que Salomão foi coroado. Então, e aqui nós não vemos a figura de Davi que o coroou, mas nós vemos a figura da sua mãe que o coroou. Contemplai o rei Salomão com a coroa com que o coroou sua mãe no dia do seu desposório e no dia do júbilo do seu coração. Mãe participativa é aquela mãe que está com os seus filhos nos momentos especiais das suas vidas. Amém? E que não somente estão nos momentos especiais, mas que torcem por eles. Batseba, lá no texto de 1 Reis, ela vai, Adonias, o irmão mais velho de Salomão, tinha se assumido como rei. E aí ela vai, depois que Natã vai falar com ela, o que tinha acontecido, ela vai até Davi e vai falar para Davi. Davi já estava muito idoso e ela vai dizer para ele, olha, você não prometeu que Salomão, ele seria o rei em seu lugar? E agora Adonias está lá comemorando, matou bois e está festejando. E Davi vai dizer, não, ele vai ser coroado rei. Eu prometi, é ele quem vai ser o rei. E assim se dá. E Salomão aqui, em Cantares, vai dizer que ele foi coroado pela sua mãe. Ela não somente era participativa, ou foi participativa, mas ela estava em defesa, ou foi em defesa do seu filho ali. Então, esta é a mãe que participa de fato na vida dos seus filhos e filhas. Amém? A mãe de Cantares. Maria. Lembrando do Novo Testamento, Maria lá na festa de Caná da Galileia, em João, onde Jesus ele vai transformar a água em vinho, e era o seu primeiro milagre. Quando acaba o vinho da festa, Maria vai lá e corre para Jesus e fala, Jesus, acabou o vinho da festa. Jesus fala, que isso? O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho contigo, mulher? E aí, o que ela diz? Olha, façam tudo o que ele vos disser. E aí Jesus transforma a água em vinho e restaura a alegria da festa. Uma mãe participativa. Maria esteve em todos os momentos com Jesus, inclusive na cruz. E ali é o momento que Jesus na cruz vai dizer para Maria e para João, eis aí tua mãe, eis aí teu filho. Olha, agora eu vou partir, mas você continua como uma mãe. Não uma mãe com uma divindade, mas uma mãe que cumpriu o seu papel ali e foi mãe, sim, ali, certamente trouxe uma diretriz aos discípulos, ou tinha uma voz diante dos discípulos ali, ou seja, era participativa, e foi participativa até o fim da vida do seu filho, sem se intrometer. Porque quando Jesus disse, eu vou, eu tenho que ir, e ele foi.
e ele foi precoce. Mesmo não entendendo, ela esteve ali sofrendo, mas participando das decisões do seu filho. E em quarto lugar, a mãe de Cantares é uma mãe amorosa. Mas uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe e a mais querida daquela que a deu à luz. Vendo-a, as filhas lhe chamarão bem-aventurada, as rainhas e as concubinas a louvarão. Então aqui a gente já pode talvez traçar alguma coisa de quem seria então essa que Salomão dedica, ou faz essa dedicatória então deste livro poético, e ele faz uma poesia de amor. Se foi Salomão de fato quem escreveu, ele faz uma poesia de amor dizendo que ela era a única da sua mãe e a mais querida daquela que a deu à luz. Então ela era de fato amada por sua mãe. E quando ele diz assim, que as filhas lhe chamarão bem-aventurada e as rainhas e as concubinas a louvarão, então existia certamente na vida de Salomão uma que era especial. Se ele tinha 700 esposas e 300 concubinas, ele cita aqui que as rainhas são as esposas, porque ele era o rei, e as concubinas eram lá as ajudantes, que também eram mulheres dele. Mas há uma especial, que não era só amado ou amada por ele, mas era muito amada pela sua mãe, pela própria mãe dela. Ou seja, então, Salomão destaca este amor especial que esta mãe, desta amada, no qual ele faz esse cântico, essa poesia, como sendo uma mãe amorosa. E por isso, então, esta mulher, esta mãe, essa filha, tinha muito valor para esta mãe. E ele também a valorizou. Amém? Então, quando uma mãe ama os seus filhos, as suas filhas, ela tem um valor especial, ele tem um valor especial, amém, para quem os vê. Em sexto lugar, a mãe de Cantares é uma mãe de afeto, é uma mãe afetuosa. Ah, quem me dera que foras meu irmão e que tivesses amamentado aos seios da minha mãe. Quando te achasse na rua, beijar-te-ia e não me desprezaria. Para a gente isso soa um pouco estranho, na verdade. Mas o desejo desta amada de ter o seu amado, então, como se fosse, ou tivesse sido um dos seus irmãos, que também o amaram no seio da sua mãe, é porque ela queria ter esta proximidade com ele, desde a infância. E que então, se estivessem na rua, brincando, ela poderia beijá-lo, que não haveria nenhum problema, porque era o seu irmão. Mas, ela, trazendo isso, ela está dizendo que ela recebeu muito afeto desta mãe. Se ela, que recebeu muito afeto dessa mãe, ela gostaria que o seu amado também tivesse tido o mesmo afeto que ela teve pela sua mãe. Ah, quem me dera que foras meu irmão e que tivesses amamentado aos seios da minha mãe, porque foi muito bom. Minha mãe foi muito afetuosa e certamente seria afetuosa com você. Então, trazendo aqui para a gente, a mãe de Cantares, para aqueles que estão falando e relatando ali, e é um livro cuja autoria nós trazemos aqui para Salomão. Salomão certamente foi muito mimado,
por Batseba, teve muito afeto da sua mãe. E esta amada, então, gostaria que eles recebessem, o seu amado recebesse o afeto desta mãe. Legal, porque se as nossas mães são afetuosas, a gente quer que as pessoas conheçam as nossas mães, não é verdade? Se você é uma mãe afetuosa, certamente os seus filhos vão querer que os seus amigos, os seus futuros aí namorados, namoradas, conheçam a sua mãe, porque ela é uma mãe de afeto, ela é uma mãe de carinho, é uma mãe que pode te trazer no peito, pode te colocar no seu ombro quando você precisar. Em sétimo lugar, Cantares nos ensina que a mãe de Cantares é uma mãe hospitaleira. Levar-te-ia e te conduziria na casa de minha mãe, e tu me ensinarias e te daria a beber vinho aromático e do mosto das minhas romãs. Ela traz, aqui a amada, traz 3 elementos. O primeiro deles, na verdade 4 elementos. O primeiro deles é a introdução na casa da mãe. Nós vimos lá no início que ela queria que ele fosse para a casa da mãe, ela o introduziu, mas para ir para a recâmara. Aqui já não, aqui traz para a casa da mãe, introduziria na casa da minha mãe, e tu me ensinarias. E para ensinar, se tem tempo, né? Para se estar junto, ensinar as coisas e falar sobre as coisas, precisa de tempo. E na casa da mãe, ela traz aqui a hospitalidade dessa mãe, que minha mãe não vai ser aquela que vai te enxotar, não vai ser aquela que vai te jogar para fora, não, mas ela vai acolher, não só acolher, mas ela é hospitaleira. Você vai poder ensinar na minha casa. As famílias judaicas, né, quem ensina normalmente as crianças é a mãe que tem essa incumbência de ensinar a criança. E a amada aqui, ela diz que vai trazer o amado para que ele ensine na sua casa. E não somente isso, eu te daria a beber vinho aromático e do mosto das minhas romãs. É um acolhimento, claro que é um acolhimento de amor. A gente tem a questão aqui da poesia, e poesia de amor entre um homem e uma mulher, mas este elemento que ela traz aqui da hospitalidade desta casa e da casa desta mãe, no qual acolheria este esposo, este noivo, para que ele ali então tivesse a palavra, para que ele ali comesse e bebesse. Então a hospitalidade aqui é trazida então por Cantares. Um último elemento que eu queria falar, que o livro de Cantares ele não é explícito por falar, mas que nós não devemos esquecer, porque ele traz isso muito aflorado em todo o livro.
eu coloquei os pontos aqui da mãe, porque ele cita a questão da mãe aqui, a mãe desta amada, principalmente a mãe desta amada, este amado, este esposo, falando da mãe desta amada, ou seja, amada, nas palavras da amada, a amada fala sobre esta mãe, que tem todos esses adjetivos. Mas antes dela ser mãe, desta mãe, ser mãe, ela é mulher. Ou já era mulher. Ou foi mulher. Então nós não podemos esquecer que eu não coloquei aqui o depois eu volto aqui nesse ponto, que a mãe, apesar de ser mãe, ela é mulher. Às vezes nós esquecemos, né? Principalmente os maridos, né? Principalmente os homens, que se esquecem que muitas vezes as mães dos seus filhos são e continuam sendo mulheres que precisam e devem ser amadas por seus amados. Amém? Antes de ser mãe, você mãe, é mulher. Concorda comigo? Antes de ser mãe, aquelas que não geraram filhos e que cuidam de filhos, são mulheres e continuam mulheres. E depois de terem os seus filhos, continuam sendo mulheres. Mães mais mulheres. E precisam ser amadas. E aí o livro fecha muito bem, porque ele traz todo este componente de amor do homem para com a mulher, do casal. Isso precisa ser visto, e o autor, então, de Cantares, ele vê muito bem. Ele traz esta relação de que, apesar desta mulher, no qual ele a toma como esposa, ela certamente terá filhos, ela será mãe de filhos, mas ela vai continuar sendo a sua esposa, a sua mulher. Então, no verso 11 do capítulo 4 diz: favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa. E a palavra esposa também aparece aí 6 vezes. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro das tuas vestes é como o cheiro do Líbano. Amém. É uma poesia, mas ele está falando do amor dessa esposa que se torna mãe, mas que continua sendo mulher. Então nós precisamos lembrar disso, principalmente os homens, não só os homens, mas também as mulheres, que existem mães de todos os tipos hoje. Mães que não são mães dos seus próprios filhos, mães que foram adotadas como mães, avós mães, tias mães, irmãs mães, professoras mães e tantas mães aí que existem no mundo de hoje. As mães que são mães dos seus filhos, mas são mães de outros filhos, que às vezes vão ser mães dos filhos dos seus filhos. Devemos nos lembrar que Cantares fala sobre a mãe, fala sobre a mulher, mãe, e a mãe que é mulher
que continua sendo mulher. Que a gente não se esqueça disso, não nos esqueçamos disso, que a palavra do Senhor, ela dá esse enfoque no livro de Cantares. Ela valoriza a mulher, valoriza a mãe. Amém? A mãe como mulher e a mulher como mãe. Mas não podemos esquecer disso. Sempre existem. A mãe e a mulher são inseparáveis. Não podemos aí separar essas duas coisas. Amém? Então, em cada mãe há uma mulher, em cada mulher há uma mãe. Que Deus abençoe. Feche os olhos. Vamos estar orando neste momento. Eu quero estar orando, em especial pelas mães aqui nesta noite. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esta noite. Ó Deus, pelo privilégio que temos de estar na Tua presença, Senhor, porque fomos concebidos, ó Pai. Fomos concebidos por uma mulher, Senhor, que, ó Deus, em cada vida em particular, ó Senhor, nós não sabemos necessariamente se foram mães de fato, Senhor, mas que se estamos aqui é porque de fato tivemos alguém que ficou neste lugar de mãe e que assim nos amou, Senhor. E por isso, ó Deus, nós estamos aqui, Senhor, por causa deste investimento de amor daquela que ocupou este lugar de mãe na vida de cada um que está aqui presente, de cada pessoa que está nos ouvindo nessa noite. Ó Deus, que o Senhor esteja então abençoando estas mães, ó Deus, estas mães que estão, ó Pai, espalhadas por este mundo, nos lugares mais remotos que muitas vezes nós nem temos ideia, ó Deus, mas que elas estão ali cumprindo o seu papel, Senhor, em função de mãe que acolhe, que ama, que hospeda. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, então, fortalecendo cada vez mais, ó Deus, que nestes corações dessas mães permaneça este amor de mãe, mas que sempre, Senhor, esteja nas suas mentes que além disso são mulheres, ó Pai, e que, Senhor, também merecem e devem ser amadas como tais, como mulheres, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando as mamães aqui presentes, ó Deus, como mamães, ó Pai, abençoando as mamães das mamães e as nossas mamães, Senhor, que ainda se encontram nesta terra, ó Pai, se encontram neste mundo. Que o Senhor esteja abençoando as suas vidas, ó Pai, ó Deus, com uma bênção especial, Senhor, mas que acima de tudo que não percamos a visão de que elas também são mulheres e muitas vezes fortes, batalhadoras, Senhor, nas suas lutas diárias, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando desta forma, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelas mães, ó Senhor, lembrando que o próprio Senhor Jesus foi concebido por uma mãe terrena, no qual esteve participando com ele até no momento da sua morte e após na sua ressurreição. Então nós te louvamos, ó Deus, porque tu, ó Pai, fizeste, Senhor, nos criou, Senhor, de forma ímpar, de forma perfeita. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando dessa forma todas as mães. Eu te agradeço por tudo. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Amém, meus irmãos.